Olá, eu quero cumprimentar você, desejando todas as bênçãos de Deus sobre a sua vida hoje. Quero ler um texto que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versos 15 e 16. O texto diz assim: Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com este cheiro de morte para morte, para com aqueles aroma de vida para vida. Então, perceba o seguinte, o texto fala sobre o bom perfume de Cristo e diz que para quem é salvo é cheiro de vida para vida esse perfume, mas para quem se perde é cheiro de morte para morte. Bom, para a gente poder entender melhor o significado dessas palavras, a gente precisa conhecer um pouquinho do contexto histórico, como que eram os costumes dos romanos na época do Novo Testamento. Quando o exército romano, num combate, saía vitorioso, havia o costume de se fazer uma procissão triunfal na qual era realizada uma homenagem aos comandantes vitoriosos. O que era isso? Era uma marcha que era feita e era um momento de homenagem, um momento de honra, no qual o império concedia aos generais, aos comandantes, concediam honras ali porque eles tinham vencido. Só que nessa marcha não iam apenas os vencedores, mas também iam alguns dos vencidos, alguns daqueles que perderam a batalha. E estes iam acorrentados para serem condenados à morte ou à escravidão. Então imagina comigo, à frente da procissão vinham os sacerdotes. E eles iam balançando os incensários que perfumavam o ar com o cheiro doce de incenso. Então imagina como que estavam as pessoas ali naquela marcha. Tinha os vencedores. Então quando os vencedores sentiam aquele cheiro doce de incenso, essa era uma fragrância que sinalizava a vida. Mas e para quem perdeu? E para quem ia se tornar cativo ou seria morto logo mais? Nada mais era do que um cheiro de morte. De morte. Então perceba que Paulo apresenta aqui um vívido quadro e traz alguns paralelos significativos quando a gente compara com o efeito da mensagem do Evangelho sobre os habitantes do mundo. Cristo, o grande general, vitorioso, triunfante. Se a gente imaginar a procissão triunfal de Cristo, ela seria uma homenagem à sua vitória sobre os poderes das trevas na cruz. Cristo venceu, derrotou as obras do inimigo na cruz. Toda pessoa que já viveu marcha nessa procissão. Ninguém fica de fora. O sacrifício de Cristo tem efeito sobre todo homem. Agora, para aqueles que aceitaram a salvação, sim, a vitória de Cristo é fragrância de vida eterna por vir, chegando. Mas para quem rejeita, para quem não crê, para quem não quer, a mesma fragrância acaba se tornando um mau cheiro que aponta apenas para a perdição, apenas para a morte. Mas a gente tem que reconhecer que o paralelo ele não é completo, ele termina aqui porque na marcha que acontecia em Roma, havia os vencedores e os perdedores e não tinha como trocar de lado. Ao contrário disso, na procissão triunfal de Cristo, você e eu podemos escolher de que lado nós ficamos. Nós podemos escolher marchar com os vencedores. Querido, querida, hoje ainda é dia de salvação. Sabe, entre todas as pessoas do mundo, você, filho de Deus, amado por quem Cristo morreu e que aceitou o sacrifício de Cristo, você deve ser feliz e andar de cabeça erguida, louvando a Deus, porque vida te aguarda. É verdade sim que é lamentável, porque alguns professos cristãos poderiam muito bem serem confundidos com aqueles que foram vencidos, não é? Porque muitos estão olhando para baixo, olhando para a sombra que há nesse mundo, para as lutas, para as provas, mas eu quero convidar você hoje, ao invés de contemplar apenas as mazelas dessa vida, e erguer os olhos ao alto, contemplar o Senhor Jesus Cristo, o autor, consumador da nossa fé, e olharmos para a gloriosa luz que brilha na face de Jesus e receber de Cristo a vitória e receber do Senhor Jesus a vida. Aceita você hoje o
que Cristo fez por você e recebe dele a vida. Vamos orar. Querido Pai, eu entrego a vida de cada pessoa que acompanha nesse momento esse pequeno vídeo, para que de alguma forma, ó Deus, a sua palavra alcance esse coração e encha de vida, de esperança, de graça, e que a sua misericórdia maravilhosa alcance esta pessoa nesse dia. Peço a Deus, por favor, que o sacrifício de Cristo não seja em vão na nossa vida, mas que produza em nós a vida eterna. Eu oro em nome de Jesus. Amém.